Pontos turísticos como a Praia do Góis e o Bondinho, em Santos, como a Ilha Porchá e o Teleférico, em São Vicente. Pontos culturais como a Pinacoteca do Estado e o MASP, em São Paulo. E até mesmo pontos comerciais, como as ruas José Paulino e 25 de Março, também em São Paulo. Você já pensou no quanto esses lugares, esses locais, podem representar como símbolos de memória e como arquivos de histórias? Lugares que contam histórias e, ao mesmo tempo, que são arquivos de memórias. Memórias pessoais, de tempos, de momentos que foram vividos nesses locais em diversas situações, seja numa chegada, numa partida, no conhecimento de alguém, numa despedida, e que marcaram o tempo, as emoções, as dores até, porque no caso de uma despedida, de um final de relacionamento afetivo, esses locais ficam como marcos de dores e também de alegrias, de tristeza e de divertimento também, porque são locais que a gente usa para o lazer, para passar o tempo, para as férias, e ficam como registros de memória que a gente não esquece jamais. E de vez em sempre, quando a gente pode, a gente retorna a esses locais. Ou não. Há lugares que a gente prefere não retornar, principalmente quando são marcos de dores e tristezas. Este é o assunto que eu vou desenvolver hoje aqui, convidando você a pensar comigo sobre lugares que contam histórias e que são verdadeiros armazéns de memórias. Antes de tudo, eu gostaria de me identificar. Eu sou o escritor Carlos Araújo, autor dos livros O Ódio Solto no Pasto, Companheiros e Linha de Frente. E gostaria que você se inscrevesse neste canal, @escritor Araújo, compartilhasse meus conteúdos, pode comentar, mesmo que discordando de mim, para me ajudar na distribuição desses vídeos. Isso mostra ao algoritmo que o conteúdo tem alguma importância e merece ser distribuído. De antemão, antecipadamente, eu te agradeço. Então, vamos lá? Claro que existem locais de outra categoria, locais históricos, em que houve o desenrolar de grandes acontecimentos. Para citar um exemplo, o local onde Dom Pedro I proclamou a independência. Outros locais de acontecimentos históricos de expressão municipal, estadual, nacional, espalhados por várias regiões do Brasil que você identifica imediatamente e que são estudados na escola e ao longo das outras etapas de estudos. Mas existem aqueles lugares que com os quais a gente tem uma relação de pessoalidade, uma relação muito particular, que representam emoções vividas, testemunhadas, que marcaram a nossa vida de forma a que a gente não esquece jamais.
Por que será que isso acontece? Porque foram locais importantes como ponto de partida para outras histórias que se desdobram a partir daqueles locais, que podem ser, eu citei como exemplos, pontos comerciais, turísticos, culturais, e também existem outros que podem também ser um banco, uma paisagem, uma fachada de um prédio. Foi exatamente isso. Eu estava passando numa rua da cidade de Sorocaba, na Rua da Penha, fica no centro da cidade. Era início de noite, nesta semana, quando passei em frente à fachada de um prédio, uma fachada amarelecida, com umas portas cerradas. O prédio está desocupado, com um sinal de abandono, porque está desocupado, obviamente. E eu parei, fiquei olhando a fachada desse prédio e um filme passou na minha vida, na minha memória, como recordação de tempos vividos nesse prédio que marcaram a minha existência. Foi nesse prédio da Rua da Penha que eu ingressei como repórter, na profissão de repórter. Era o ano de 1987, eu havia acabado de chegar à cidade de Sorocaba, tentando ser repórter, porque havia acontecido um erro de planejamento para conduzir a minha vida de uma outra forma, e de repente eu encontrei como opção trabalhar como repórter, mas ainda não tinha o curso de jornalismo. Eu vim para Sorocaba buscando essa possibilidade. Na capital, eu não tinha essa possibilidade porque era preciso ter o diploma do curso de jornalismo para você tentar uma vaga de repórter em algum jornal, ou rádio, ou TV. Mas, em Sorocaba, como aqui não tinha curso de jornalismo no nível do 3º grau de faculdade, havia a possibilidade de você trabalhar com uma autorização provisória. Era uma autorização chamada provisionada do Ministério do Trabalho. Não recordo se era por 1 ou 2 anos, em que você podia, mesmo sem ter o diploma, trabalhar como repórter. E eu vim tentando abrir essa porta mediante essa possibilidade legal. Cheguei sem conhecer ninguém em Sorocaba e na rodoviária, como eu não conhecia a cidade, eu perguntei qual era o maior jornal do município e me indicaram o Cruzeiro do Sul, Jornal Cruzeiro do Sul. Fui lá e recebi a informação de que não havia vaga na redação, e se houvesse, ela seria preenchida com a promoção de outro funcionário que estaria em outra seção do jornal, em outro departamento. Então, eu me encaminhei ao centro da cidade, ao Diário de Sorocaba, e fiz contato com o editor responsável na época, o Walter De Luca, que depois se tornou meu professor também na faculdade, e com um romance na mão, o Vida Noturna, eu pedi para ele se havia possibilidade de ter uma vaga no jornal como repórter. Falei para ele que eu não tinha o curso, mas sabia escrever, tinha habilidade com a escrita, porque desde a infância eu
tinha a escrita como campo de batalha e também havia escrito até então 3 romances. Era a minha experimentação com a literatura, era uma fase de experimento, mas eram histórias nas quais eu apostava muito, e principalmente este Vida Noturna. E eu acreditava que eu, com a brochura encadernada deste livro, mostrando a ele, podia ser uma comprovação de que eu tinha, de convencê-lo de que eu tinha habilidade com a escrita. Ele pediu para que eu fizesse um teste, eu fiz, ainda recordo desse teste, foi uma matéria. Matéria é uma palavra que no jargão das redações a gente designa como a reportagem, fazer uma matéria, na verdade é uma reportagem, sobre pessoas que estavam em mudança de comportamento, indo almoçar fora de casa, porque a vida já era muito corrida e era necessário unir o local do trabalho ao local da alimentação. E muita gente trabalhava no centro e precisava almoçar em locais próximos, porque ir almoçar em casa era difícil, se perdia muito tempo. Eu fui, conversei com pessoas, conversei com donos de restaurantes e clientes, pessoas que almoçavam, e fiz a matéria. O chefe de reportagem aprovou e me contratou. E este era o local, este era o prédio em que acabava de acontecer esta contratação. E esta atitude, esta possibilidade, esta porta que eu acabava de abrir, mudou, representou uma mudança de vida importante para mim, porque eu vinha de um histórico, desde os 12 anos, de trabalho em várias atividades que eu não tinha um vínculo com a minha vocação. Eu sempre quis, desde os 8 anos, ser escritor. Aí eu trabalhei ajudando meu pai, comecei a trabalhar como ajudante de pedreiro e poceiro, fui para office boy, trabalhei em balcão de bar, no chão de fábrica como auxiliar de almoxarifado e como auxiliar de escritório também. Trabalhei como corretor de imóveis, como bancário. Aí eu planejei sair do Brasil, porque eu não tinha nada a perder. Eu tinha 26 anos e pedi para a empresa em que eu trabalhava, um banco, me demitir para que, com a indenização, eu viajasse para fora e tivesse recursos para começar a viver em outro país. Mas, por desinformação, foi um erro causado por desinformação, eu não devia ter feito isso, porque em contato com o consulado norte-americano em São Paulo, a pessoa que me atendeu disse que eu, aos 26 anos, solteiro, desempregado, não conseguiria visto nem para turista. Então, senti que o mundo desabou, eu estava desempregado agora. Então, o que justifica eu ficar aqui é eu trabalhar no que eu gosto. E eu já tinha mirado o jornalismo, mas não tinha o curso ainda. O curso de comunicação / jornalismo. Era trabalhar como repórter. Repórter escreve muito, precisa ler muito, e eram coisas que eu fazia desde a infância. E também a reportagem, o jornalismo, é um laboratório que se comunica com a literatura, tem uma comunicação muito estreita,
E trabalhando como repórter, eu calculava, e eu estava certo, que era uma possibilidade de eu viver o mundo de tal forma e aprender, e eu ter contato com uma vasta e farta quantidade de histórias que eu poderia depois usar para minha literatura. E, claro, isso acabou acontecendo. Mas, naquele momento, sem poder, sem ter chance por não ter o curso de jornalismo em São Paulo, sem ter chance em São Paulo, então o que eu devo fazer? Ou eu vou para uma cidade do Nordeste, que eu sempre gostei muito, meus pais eram de lá, minha mãe pernambucana, meu pai ao contrário, meu pai pernambucano, minha mãe paraibana, e ou eu ia para uma cidade do Nordeste ou uma cidade paulista próxima de onde da minha família, de onde morava a minha família, em Jandira, na Grande São Paulo, com quem eu, com a família, eu poderia trabalhar e se comunicar facilmente. E olhei Sorocaba. Sorocaba por quê? Sorocaba era símbolo de educação para mim. Sorocaba tinha... As professoras de Sorocaba davam aulas na escola estadual Professor Temudo Lessa, onde eu estudei em Jandira. Então, o que eu conhecia por ouvir falar de Sorocaba era através dessas professoras que nos falavam da cidade. Então, eu vim, cheguei aqui e aconteceu o que eu contei há pouco. Tentei um jornal, não tinha vaga, e fui ao Diário de Sorocaba tentar essa vaga e consegui. E aí, comecei a minha trilha, o meu caminho como repórter, atividade profissional que eu exerço até os dias de hoje. Nesse jornal, eu tive a sorte também, nesta atividade, e neste ano, era o ano de 1987, eu tive a sorte também de conhecer nesse jornal pessoas que me ajudaram muito. Eu precisava aprender e as pessoas que já tinham maior experiência eram referências para me ajudar a técnica da reportagem, escrevendo textos com as respostas às perguntas do o que, quando, onde, como, por quê, que tem que estar numa reportagem. E eu encontrei amigos que se dispunham a me ajudar. E com eles eu tinha longas conversas sobre texto jornalístico e história do jornalismo, sobre a cidade. Eles me ajudaram a conhecer Sorocaba também, as histórias aparentes, as histórias ocultas. E é necessário você ter esse conhecimento para te ajudar no trabalho diário. Eu comecei a trabalhar nesse jornal Diário de Sorocaba e isto marcou, então, uma virada profissional na minha vida que determinou os rumos da minha existência futura. Simultaneamente, eu comecei também a trabalhar numa rádio, a antiga Rádio Metropolitana, e meus dias eram muito intensos, começavam às 5 da manhã, das 5 às 8h30 eu trabalhava na rádio. 5 por quê? Eu precisava acordar às 6 horas, estar no jornal, antes disso passar no armazém que distribuía os jornais, pegar os jornais, fazer um esquentamento de notícias, porque naquele tempo era diferente, não existiam as redes sociais. As notícias eram obtidas via televisão e jornais, e via entrevistas também. Então, o jornal durava até 8h30, depois 8h30 um café, e eu entrava no Diário de Sorocaba, e aí não tinha hora para terminar, para sair.
Às vezes eu saía 8 da noite, 9, e houve dias em que eu saía às 11 da noite, porque eram dias muito intensos, em que a gente fazia vários tipos de matérias, de reportagens, desde questões de ordem de ocorrências policiais até administrativas, de comportamento, trânsito, alagamento, dias de chuva, e era, como se diz em redação, pau para toda a obra. E eu me entregava ao trabalho sabendo que, ao mesmo tempo em que eu tinha uma fonte de renda para me sustentar, eu também estava aprendendo uma nova profissão que eu tinha que abraçar para determinar o rumo da minha vida. 9 anos depois, eu fiz o curso de jornalismo e segui em frente em outros jornais e outras assessorias de imprensa. Conheci novas pessoas com as quais eu também aprendi. E esta semana eu contei essa história numa crônica no coletivo de blogs terceiramargem.org, onde lá eu cito os nomes dos repórteres, editores, fotojornalistas que me ajudaram muito nesta jornada de trabalho e de vida. E, se você puder, inclusive saber quais são esses nomes, eles estão lá. Eu não os cito aqui porque é uma quantidade um pouco extensa e eu não citaria todos de memória, por não recordar todos de memória. Então, seria injustiça eu citar uns e não citar outros, mas estão todos lá na minha crônica no terceiramargem.org. Convido vocês a ler essa crônica e vocês entenderão um acréscimo do que eu acabo de dizer sobre os lugares que contam histórias e são arquivos de memória pessoal. Pontos turísticos: o Bondinho, a Praia do Góis, o Teleférico, a Ilha Porchá, a Pinacoteca do Estado, o MASP, as ruas José Paulino e 25 de março. Agradeço a sua atenção e até a próxima oportunidade. Muito obrigado.